Olá, estamos começando aqui mais uma live. Na verdade, a primeira live com convidado aqui nos Cristãos Pró Vida. Vamos ver aqui. Não sei se tá pegando a internet direito, mas vamos lá fazendo aqui essa experiência. Primeira live aqui dos Cristãos Pró Vida, então vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver se tá chamando. Aqui, ó, Débora chegou. Boa noite, Débora. Bruno. Bru. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver aqui, né? Queria até colocar um efeitozinho pra não ficar com a cara tão estranha, mas tudo bem, deixa assim. Ai, meu Deus, como é que sai isso? Aqui aguardando o convidado chegar, gente. Boa noite. Estamos começando aqui mais uma live aqui, né? Nossa primeira live. E o convidado chegou, eu vou convidar aqui ele. Oi, Paulo Cogos. Deixa eu chamar aqui nosso convidado. A live, gente. Primeira live com o convidado. Então, eu fico super emocionada. Vou ver aqui. Olá, Paulo. Boa noite. Oi, Isaurinha. Boa noite. É uma honra participar da primeira live aqui do Cristãos para a Vida. Parabéns pelo seu trabalho. Sou um grande admirador seu, não só do seu trabalho, mas da sua pessoa. Oh, que maravilha. Eu tô tão feliz que, assim, eu não acreditava nisso, não. Eu vou convidar, não sei se ele vai aceitar, mas graças a Deus deu tudo certo, aceitou. Demorou, mas conseguimos, não é não? Graças a Deus. Primeira de muitas. Pois é. Estou aqui diretamente de João Pessoa, na Paraíba, para fazer uma live especial aqui nos Cristãos Pró Vida e vamos falar em defesa aqui da vida contra a cultura do aborto, né? Essa cultura da morte. E a gente, primeiramente, eu queria conversar aqui. Eu sei que esse meu querido convidado, ele é católico, né? E, e ele é um defensor ferrenho, né? Dos valores cristãos. E eu queria perguntar para você, os cristãos, existe alguma possibilidade de um cristão defender o aborto? Isaurinha, não existe isso. Absolutamente não existe a menor possibilidade de um cristão defender o aborto, porque uma vez que uma pessoa defenda esse crime inominável, um homicídio intrauterino, não precisa nem praticar o aborto, basta defendê-lo, que essa pessoa está em heresia e está automaticamente excomungada da Igreja Católica e está indo contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Absolutamente nenhuma hipótese isso poderia acontecer. Afinal, a primeira pessoa que reconheceu a divindade de Cristo foi São João Batista, no ventre de Santa Isabel. Então foi um fetinho, foi um bebezinho no ventre, a primeira pessoa a reconhecer a divindade de Cristo. Ele se sacudiu de alegria dentro do ventre de Santa Isabel. E aí Santa Isabel disse a Maria Santíssima: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Como que poderia Jesus Cristo ser perfeito Deus e perfeito homem se ele fosse só um aglomerado de células? E como poderia um Exato. aglomerado de células reconhecer a divindade de Cristo? Então o Espírito Santo já estava atuando ali, porque já eram, no caso de Cristo, já era o Deus encarnado, e no caso de João já era uma criatura criada à imagem e semelhança do Pai. Então, não faz o menor sentido negar essa teologia. E também isso vai contra tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Né? Sim, com certeza. Com Porque certeza. na E nós Sagrada... vimos assim, Oi? nós vimos, Paulo, que nesse caso da menina de 10 anos do Espírito Santo, muita gente falou, nossa, mas ela só tinha 10 anos, foi um estupro e tudo mais. Mas, assim, muitos católicos, assim, defendendo o aborto, né? Dizendo que foi correto, foi, assim, vendo apenas o lado da menina, né? Então, assim, totalmente esquecendo que existia um ser humano de quase 6 meses no ventre daquela menina. Né? Então, assim, a gente vê muito isso
católicos defendendo o aborto. Eu fiquei muito impressionada. Foi triste demais. Mas é como a própria fraudemia do coronavírus chinês. Muitas máscaras de pseudoconservadores caíram. Pessoas que defenderam a quarentena, essa ditadura perpetrada pela nova ordem mundial, se dizendo conservadoras. Não existe isso. E no caso da menina também foi um divisor de águas. Isso provou a tese de Santo Agostinho de que a maioria vai para o inferno. Porque a maioria dos ditos cristãos defenderam o aborto. Esqueceram, como você muito bem disse, que era um ser humano que estava ali, o bebezinho de 5 meses. Defenderam que ele fosse covardemente assassinado com solução salina. E se dizem cristãos. Essas pessoas E nem estão... com animais, né? Que é proibido até para animais, né? A solução salina. Ah, mas nós chegamos num ponto, nessa sexta revolução, que é capaz de você destruir um ovo de tartaruga e ter uma punição. Aí mata um bebezinho, não acontece nada, ainda cai nas graças da mídia. Eu vi um sujeito chamado Francisco Raso, que chegou até a escrever um livro contra o aborto, cheio de falácias, né? Péssimos argumentos. O livro tem alguns argumentos bons, porque, claro, você defende a doutrina católica, você vai fazer bons argumentos. Mas tem algumas falácias. Uhum. Mas, enfim, eu até perdoava. A hora que ele foi lá, numa live com o Arthur Duval, que é um abortista da pior espécie, um esquerdista da pior espécie, e defendeu o aborto da menina, se dizendo cristão, eu falei, não, esse cara está automaticamente excomungado, porque não existe nenhuma possibilidade na qual a Igreja Católica permite o aborto. Simplesmente isso não existe. Nem em caso de estupro, nem em caso de má formação. A Igreja Católica não permite você querer atingir uma finalidade boa por meios ilícitos. Além disso, quem disse que matar um bebê é alguma finalidade boa? Quem disse que transformar a vida dessa menina, que ela vai provavelmente ter algum trauma por ter tido seu filho assassinado? Diversos. O que fizeram com a cabeça dessa menina foi pior do que qualquer coisa que poderiam ter feito. O risco de vida dessa menina era muito maior numa operação como essa de aborto do que se tivessem tentado salvar a vida dos dois, feito uma cesariana. Já teve casos. E o que foi incrível, Paulo, foi essa questão dessa esse aparato foi tão rápido, foi tão prático, porque você vê, na maioria dos hospitais, falta um monte de coisa. Nossa, mas no caso, essa menina é uma bandeira, ela é um estandarte dos grupos pró-escolha, né, da cultura na morte, porque aquilo ali ficou símbolo, né? Aquilo ali foi perfeito para eles. Não houve espaço para debate, não houve espaço para dissidência. Foi exatamente isso, uma grande campanha de lavagem cerebral, numa blitzkrieg, numa campanha de blitzkrieg psicológica, onde, quando nós menos percebemos, o bebê estava morto. E no documento Gaudium et Spes, do Papa Paulo VI, ele deixa muito claro. Tudo aquilo que se opõe à vida do inocente, o homicídio, o aborto, a eutanásia, tudo isso depõe contra a dignidade humana. Então, além de matar um bebê sem batismo, eles também depuseram contra a dignidade da menina, colocando a vida dela em risco nessa operação e a alma dela em risco, porque daqui para frente vão querer normatizar algo que é um pecado mortal. Estão colocando a alma das pessoas em jogo. Você vê que a janela de Overton está cada vez mais, né? Ah, libera para isso, então eles vão aceitar se a gente libera mais um pouquinho e cada vez mais você está vendo. A gente viu agora o Ministério Público Federal para defendendo, né, ativismo realmente judicial para que morte de bebês acima de 5 meses e que a gente vai pagar, né, com imposto nosso, né? A gente, se não for agilizado logo isso, vai ter multa e tudo mais. Saiu no site Estudos Nacionais. É incrível como existe todo um aparato assim para a cultura da morte ser desenvolvida. É incrível como é difícil você defender a vida, porque defender a morte, gente, é muito fácil. É o que mais a gente vê por aí. Isso, nós vamos cair numa situação onde será obrigatório, será um dever moral do cristão sonegar imposto. Porque se você fizer questão de pagar os seus impostos, você está financiando o homicídio de bebezinhos. Então, nós somos obrigados a defender a sonegação de impostos. Eu sempre defendi por motivos econômicos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as católicas pelo direito de decidir. Já vou falar já, né? Isso é falta de inquisição. Se tivesse um Movimento, tribunal né, entre inquisitorial... aspas, que não são católicas, né? Disfarçam-se, né? São infiltrados, né? Não, e elas não são nem mulher, nem ser humano, aquilo é.
Elas abdicaram do uso da razão, elas abdicaram da lei de Deus, elas são abjuradas da lei de Deus, e elas estão negando toda a potencialidade feminina de geração de vida e de maternidade. Elas estão negando a maior da dignidade que Deus concedeu à mulher, que é gerar vida, que foi o grande prêmio de santidade de Maria Santíssima. Então, elas não são católicas. O lugar delas é num tribunal inquisitorial. Elas estão espalhando heresia e elas devem ser punidas por isso. Ô, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão dessa pauta, essa pauta que as feministas não largam mão, que é a questão do direito do aborto, né? Do direito de você poder abortar, né? De matar, assassinar um bebê. Por que cargas d'água, elas... É uma coisa assim que elas não largam mão. Elas não largam mão porque o discurso feminista não é senão a reprodução de ideologias antinatalistas que precedem o próprio movimento feminista e que tem como objetivo a destruição da humanidade, a sujeição da humanidade. Então nós temos que perceber, primeiro, que o país que mais abortou na história foi a União Soviética, comunista. Eles usavam o aborto como método de controle da natalidade. Então, o Ministério da Saúde da União Soviética, na década de 60, registrou 3 vezes mais abortos do que nascimentos. Uma tragédia humanitária. Depois, quando caiu a União Soviética, teve um estudo em São Petersburgo que mostrou que apenas 14% das mulheres entre 15 e 65 anos nunca tinham abortado. Uma outra tragédia humanitária. E qual é o ponto? O ponto é que Marx e Engels, no Manifesto Comunista, defendem várias maneiras de destruir a família, porque eles constataram corretamente que a implantação do comunismo, dos regimes totalitários, da supressão da propriedade privada, necessariamente passa pela destruição da família. E o aborto Sim. é uma arma de destruição da família. Aí, E a perceberam ideologia de gênero? Oi? A ideologia de gênero também, né? Também, Fazer com que... a militância LGBT, o imposto Olha, sobre herança. inclusive, comecei a ler esse livro aqui, Jorge Scala, Eu não li Ideologia esse, de é bom? Gênero. Estou no comecinho. Foi indicação do Padre Lodi. Eu gosto muito do Padre Lodi, sou amigo dele. Pronto, foi O que, indicação dele. o que aconteceu com ele E, foi uma inclusive, injustiça. eu quero também que a gente fale sobre a condenação do Padre Lodi. Quero que você fale também sobre a questão dessa perseguição aos cristãos, a quem defende a vida, aos grupos pró-vida, porque você vê a imprensa sabe, caindo em cima. No caso da menina, eu vou repetir novamente, no caso da menina lá do Espírito Santo, as pessoas foram rezar, orar do lado de fora da maternidade, e quer dizer, nem a questão de você poder orar, você não pode mais, né? Porque a mídia caiu em cima, praticamente eram loucos, nossa, um monte de coisa terrível foi falado para os grupos cristãos. Tinha gente, tinha pessoas ateus lá também, porque não quer dizer que você seja religioso, você tem que defender a vida, mas tem muitos ateus que também são contra o aborto. Então as pessoas misturam muito essa questão de religião. Ah, é porque o Estado é laico, então você não tem direito de falar nada. É um absurdo, né, Paulo? O pessoal tem que entender uma coisa, né? Defender a vida de um bebê indefeso e inocente não é uma questão de religião, não é uma questão de posição política, é questão de ter um mínimo de decência. A pessoa fala, você é contra o aborto, você é católico, conservador, de direita, da Opus Dei. Não. Isso é uma questão de ter um mínimo de decência. Agora, a origem da ideologia anti-aborto é a pior possível, é a mais abjeta possível. Então, partindo dessa ideia do Marx, nós chegamos no Gramsci, na escola de Frankfurt, onde eles não mais atacam os meios de produção, mas atacam a cultura, os bastiões da tradição na sociedade ocidental. Então, eles vão atacar diretamente a família, os dogmas religiosos, os valores conservadores e as tradições. Então, vem as origens desse pensamento eugenista, antinatalista, com aquela maldita nazista da Margaret Sanger. A Margaret Sanger, essa não valia nada. Essa tá ardendo no último dos Queria infernos. exterminar todos os negros, né? Colocava justamente as clínicas lá nos bairros de minorias, né? Das minorias, né? Para Justamente matar para exterminar. negros. Racista,
maldita, demoníaca. E ela bebe da fonte malthusiana, né? O Malthus, que defendia a redução da população e que é completamente contrária à ideia do Gênesis de crescer e multiplicar. Por isso não faz o menor sentido um cristão defender Malthus. Então, ela bebe dessa fonte, ela defende ideologias eugenistas, que associava a população à pobreza, que associava a pobreza à ausência de controle do Estado da economia, então eram ideologias socialistas, anti-livre mercado, e ainda por cima defendiam a melhoria genética através da redução da natalidade nas classes mais baixas, etc. Por isso que o Hitler amou tudo isso. E por isso que Tinha a questão do caráter utilitário, né? Por exemplo, criança com deficiência não podia nem nascer, né? Porque, para quê, né? Ia ser um gasto para o Estado, né? E nós tínhamos superado isso, porque isso vinha da antiguidade, né? Eles matavam as crianças com deficiência porque elas não podiam ser guerreiras. Era barbarismo, paganismo. Pois é. Então, assim, vai voltar, né? É o que a gente está vendo, parece que está voltando as coisas. Tá tirando tudo que é tipo de valor, né? Esquece a questão é tudo culpa do cristianismo, desses valores judaicos cristãos e tal, e começa. Aí vai voltar para a barbárie, porque foram justamente desses valores que a nossa sociedade cresceu. Exatamente. Isso tudo foi o que construiu a civilização, e agora nós estamos consumindo tudo aquilo que a cristandade medieval legou. Estamos consumindo isso na forma de iPhones, de produção industrial, que não é ruim, mas nós não podemos solapar a base institucional de tudo isso. Né? Uhum. Tô tentando colocar o celular parado, que eu não tô conseguindo. Mas me diz uma coisa, Paulo. Nossa, eu acho que aqui deve ser as perguntas nessa interrogação, porque eu não faço muita live, então não estou muito ligada nessas coisas aqui. Essa interrogação são as perguntas, deixa eu dar uma olhada. 44. Olha. Depois eu comento. Depois eu comento. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão da cristofobia no mundo, tá? De forma geral. Principalmente na China, né? Na Nigéria, a gente tá vendo assim. E eu queria que você falasse também, Paula, a questão do silêncio sepulcral que eu vejo do Papa Francisco com relação à morte e à destruição de igrejas, prisão e tudo mais de cristãos na China. E a gente vê também que teve um acordão aí do Papa Francisco com o Xi lá, né? E eu queria que você falasse um pouquinho. Bom, essa questão da cristofobia, da perseguição aos cristãos, não é nenhuma novidade para nós cristãos, porque foi assim desde o começo. Jesus Cristo foi perseguido, dos apóstolos, apenas um teve morte natural, que foi São João Evangelista, e isso está na Bíblia: vocês serão ovelhas lançadas no mundo de lobos. Então, sim, nós somos perseguidos pela nossa própria natureza, porque o mundo jaz no maligno. Sim. Tem um livro de um capitão da Marinha canadense, chama William Carr, chamado Satanás, o Príncipe desse Mundo. Então, por isso mesmo que nós não deveríamos pautar o objetivo da nossa existência em coisas temporais, porque isso aqui jaz no maligno. Nosso objetivo é a vida eterna. E, obviamente, nós vamos ser perseguidos, porque também está na Bíblia, Cristo veio ao mundo para ser um sinal de contradição. A contradição de tudo aquilo que Satanás pregou, todas as mentiras satânicas. Então, a cristofobia, a perseguição aos cristãos, eu não gosto do termo cristofobia, mas ela é uma consequência lógica do fato de que a fé católica é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. E nós vamos brigar com todos os tipos de mentira, de modinhas, de ideologias. Nós vamos ser perseguidos por todo mundo. Ninguém vai gostar de nós. Mas, ok, não importa. O que importa é que Jesus nos ama. Agora, o problema é que aquele que nega que os cristãos são perseguidos são maus sociólogos, são maus historiadores, porque isso é muito óbvio. Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa de um médico que queria comprovar que a vida começa na concepção. Então ele perguntou para vários biólogos quando começa a vida. E eles não sabiam qual era o intuito da pesquisa, eles falaram, não, começa na fecundação, na fertilização. Muito bem. Aí eles, espera aí, qual o intuito dessa pesquisa? É uma pesquisa pró-vida. Você é um cristão?
Essa pesquisa é enviesada, seu cristão nojento. Pra você Era esse ver, o né? criticamento. Então, muitas vezes no debate, você não precisa, se você falar que você é cristão, não, você não leva a sério. É incrível. Ah, Exatamente. não, você vai falar de religião, não tem nada, sabe? Um dia eu participei de um debate contra umas abortistas lá, e eu defendi também que a vida começa na concepção. Eu falei, ó, médicos, filósofos, enfermeiros, químicos, teólogos defendem essa posição. Quando eu falei teólogos, começaram a rir da minha cara. Para você ver o ódio que eles têm de religião. Agora, Total. a perseguição aos cristãos se dá no mundo inteiro. A perseguição aos cristãos coptas no Egito, aos maronitas no Líbano, a perseguição aos cristãos na China é impressionante. A China está até alterando, porque na China tem duas igrejas, né? Tem a igreja católica clandestina, que é a verdadeira, e tem a igreja católica autorizada pelo Partido Comunista Chinês, que Que é é ali no... modificada. para dizer que eles não perseguem, mas perseguem. Porque a verdadeira fé, que é clandestina. Agora, a posição da Cúria Romana é lamentável. Primeiro, como você bem disse, o silêncio do Papa Francisco. Segundo, que o responsável pelo diálogo religioso com a ciência, o cardeal Sanches, que é um péssimo membro do clero, ele disse que nenhuma nação aplica melhor a doutrina social da igreja do que a China. Você acredita que ele falou isso? Nossa, meu Deus do céu. Olha na mão de quem nós estamos. Então, existem maus clérigos. Existe uma apostasia geral das nações. Às vezes o sujeito não... Não, eu não persigo cristãos, eu não mato nenhum cristão, eu não invado nenhuma igreja. Mas ele pratica escárnio. Ele zomba dos cristãos, ele zomba da moça que pratica a modéstia e a castidade. Ele zomba da avó que reza o terço, ele zomba de quem vai na missa aos domingos. Tudo isso é uma forma de perseguição, no mínimo um boicote social contra os cristãos. Sim. Mas é aqui que nós vamos ver quem é quem. É aqui que nós vamos ver quem realmente se preocupa com a vida eterna, em seguir a Cristo, ou quem se preocupa em ser respeitadinho pela modinha, pelas pessoas célebrezinhas aí. Mas Tipo, você, olha, comece a perder, digamos, quem se preocupa com isso, tá? Quem se preocupa com isso, comece a perder seguidores se você começar realmente a acreditar em Cristo e viver como Cristo ensinou. Ah, você é fora de moda, né? Você é careta e tudo mais. Mas, eu, tipo assim, eu não tô nem aí, né, meu amor? Porque eu não quero esse mundo pra mim. Meu mundo é outro, sabe? Eu quero paraíso, eu quero a vida eterna, não quero isso aqui, não. Mas é isso, Paulo. Mas olha, eu queria que você falasse aqui com a gente, além, para continuar, assim, a gente falou aqui do Padre Lodge, sobre essa questão. É também uma forma de calar a boca dos grupos pró-vida também, né? Essa condenação ao Padre Lodge. o intuito da esquerda é sempre de cercear a liberdade de expressão, de tolher todo o discurso que poderia nos libertar. Não que eu goste do Voltaire, mas ele falava justamente isso. Para você dizer, para você descobrir quem te controla, pergunte-se quem você é proibido de criticar. Então, a ideia é a seguinte: como a luta pela vida, a luta pelo direito poderia nos libertar, tem um libertário chamado Lawrence Vance que fala exatamente sobre isso. A hora que se permite o aborto, se permite qualquer coisa. Que moral nós vamos ter para ser contra o imposto, contra a regulação empresarial, se nós defendemos a morte de um bebê no ventre, né? Então, eles vão querer calar também o discurso pró-vida, porque é um discurso libertário contra a opressão do Estado. E isso já começou. Então, aquele monte de bruxas da esquerda, aqueles negócios de Luciana Genro, essas bruxas excomungadas aí, se jogar água benta lá, elas derretem. Elas queriam proibir o sujeito de defender a posição pró-vida, porque isso seria fazer pressão psicológica na mulher que quer exercer o seu direito, entre aspas, de abortar. Então nós estamos proibidos de fazer militância pró-vida se depender dessa esquerda. E esse dia vai chegar. Como você disse muito bem, a janela de Overton vai avançando para a esquerda. Sim, Daqui a sim. pouco vai ser criminalizado o discurso pró-vida, porque está fazendo pressão. Exato. Exato. Tá colocando, tá dizendo que a mãe é uma criminosa. A mulher que passou por todo aquele constrangimento é uma criminosa. Mas hoje em dia você vai ver, infelizmente, eu não quero crer nisso. Não quero crer nisso, mas como a gente estuda a Bíblia e sabe que muitas coisas horríveis virão, eu não quero aqui que no Brasil realmente não quero que seja legalizado
Deus me livre. Mas pelo que a gente está vendo, a tendência é essa janela de Overton, cada vez mais e aos pouquinhos, porque eles não avançam de repente, eles vão galgando, né, as vitórias deles, passo a passo, até conseguir realmente o objetivo que é descriminalizar e pronto, aí virou a baderna total. É, eu queria que tu falasse aqui com a gente sobre essa questão do projeto de lei, né, da Cristonieto, para revogar completamente o artigo 128 do Código Penal, né, para, assim, não ter nenhuma brecha para o aborto. Bom, seria excelente. Eu tenho um programa semanal chamado Ragnarok Friga, onde eu apresento os melhores e os piores da semana. Eu É no YouTube, indico, é? é no YouTube, no meu canal Ocidente em Fúria. E toda semana eu falo, ó, esses aqui são os 7, 8, 9 piores da semana. O João Dória tá sempre lá. E esses são os melhores da semana. E aí eu faço as indicações como se fosse o Oscar. E aí eu dou um prêmio pro realmente que foi melhor. E a deputada Cristonieto já ganhou o prêmio de melhor da semana uma vez, justamente por esse projeto dela. Que quer acabar com o aborto em todas as situações. E é isso que nós deveríamos fazer. Porque o aborto é o quê? Assassinato. Não existe situação onde nós podemos permitir o E as assassinato de um pessoas ser dizem que ela é inocente. muito extremista. E as pessoas dizem que ela é muito extremista. Ela não é extremista, gente. Ela Ah, é correto. cristã. Ela não aceita, não pode, simplesmente. Como assim você não quer assassinar um bebezinho indefeso? Que extremista. É mais ou menos nesse ponto que nós chegamos. Agora, vamos supor que você esteja num navio que naufragou e 4 náufragos foram parar numa ilha deserta, não tem comida, e os náufragos resolvem matar um mais fraquinho lá para se alimentar dele. Bom, eles seriam levados a um tribunal e tentariam dar suas justificativas. Talvez fossem absolvidos, dependendo das circunstâncias, ou não. O fato é, essa situação de extremista não justifica liberar o assassinato em casos tipificados pela lei. Seria um absurdo uma lei que tipificasse situações onde o assassinato é permitido. O que existiria é o cara tentar se justificar num tribunal pela circunstância extrema. Então, muito bem, a mãe está lá, foi estuprada, menor de idade, está correndo risco de vida. Qual é a posição cristã? Qual é a posição ética? Ser contra o aborto. A posição da igreja é muito clara. Nós temos que tentar salvar a vida dos dois. Agora, vamos supor que, olha, eu vou ter que fazer uma operação aqui que a grande chance do bebê morrer, eu vou tentar salvar a vida da mãe e do bebê. O médico talvez dê prioridade para a mãe e aí o bebê venha a morrer por uma fatalidade. A igreja permite isso. A igreja permite que o médico foi exerça... na intenção de realmente salvar as duas vidas, né? Na intenção, exatamente, na intenção de salvar as duas vidas. Não de matar uma para salvar a outra, porque aí você cai no utilitarismo. Eu fiz uma live no meu canal sobre isso e eu dei o seguinte exemplo. Imagina uma questão de guerra justa. Então o inimigo, agressor injusto, está invadindo o seu país. Ele tem uma arma poderosíssima que vai exterminar a população do seu país. Você pode destruir essa arma, destruir o agressor, causando efeitos colaterais? Se a sua intenção é a defesa justa do seu país, tudo bem. Você não tem a intenção de causar danos colaterais, você tem a intenção de salvar o seu país. Mas se você deliberadamente assassinar um inocente para conseguir uma vantagem militar nessa guerra, aí é utilitarismo, aí é maquiavelismo. E isso é vetado pela igreja. Isso Santo Tomás de Aquino deixa muito claro na teoria do duplo efeito. Ele coloca ali 3 ou 4 pontos, dependendo da interpretação, que são 4 regras que nós não podemos violar. Primeiro, nós não podemos desejar o mal por si próprio. Segundo, que a nossa intenção e o efeito imediato do nosso curso de ação seja o bem. Terceiro, que o mal não seja um meio para obter esse bem. No máximo, uma consequência, uma fatalidade não deliberada. E quarto, que o efeito bom seja maior que o efeito mal. Mas não é utilitarismo puro por causa dessas 3 regras anteriores. No momento em que o sujeito fala, bom, vou matar o bebê, ele violou essas regras. Não importa se o bebê é fruto de estupro, se o bebê é anencéfalo. Não importa. Eu só sei que o negócio aí realmente tá entrando. É muita coisa, é muita coisa. Engraçado que existe tantas falácias, né, das falácias das feministas, né, dos grupos que apoiam a morte, a cultura da morte, que fala assim, não, eu sou contra o aborto, mas eu acho que a mulher tem direito de escolha.
Ué, então assim, é tipo, eu sou contra fazer qualquer coisa, mas eu acho tão e é assim, tipo, as pessoas estão muito, muito, muito. É tanta falácia que você encontra na mídia que vai trabalhando desde a escola, desde a universidade, nas músicas, em tudo. Eles trabalham com todo um projeto, uma engenharia social para colocar, incutir essa cultura da morte, para que as pessoas achem que é super normal e que se você vir com essa história de religião, de catolicismo e de igreja, qualquer coisa, aí eles vão, não, isso não é nada, o Estado é laico e tudo bem. Esse negócio de Estado é laico é a coisa mais perigosa que existe, porque se nós voltarmos para Roma Antiga, por exemplo, eles até tinham a ideia de poder estratégico corresponde ao aumento populacional. Então, o imperador Augusto ele até queria obrigar as pessoas a casar. E aí as pessoas tentavam burlar essas obrigações de várias formas. Eles abandonavam a criança para morrer de fome, eles vendiam a criança, eles matavam a criança mesmo depois de nascida. Esse era o mundo pagão, esse era o mundo bárbaro. Fora de Roma era muito pior. Tem gente que fala, ah, Roma era um bando de bárbaros, é porque vocês não viram os inimigos de Roma, que eram piores ainda. Então, era sacrifícios, canibalismo. Aí, graças a Deus, misturaram a religião católica com política. E aí acabaram os sacrifícios humanos, o canibalismo. Então, o Estado laico já provou que ele é barbarismo. Então, eu já vi feminista falar, o meu útero é laico. Por isso que eu sou contra o laicismo. Porque o útero laico se transforma num cemitério, num matadouro de bebês. E o útero católico se transforma numa fonte de vida, de santidade. Ué, se isso acontece no útero, por que não aconteceria no Estado? Cogos, eu queria que tu falasse assim, um pouquinho sobre a questão da morte, da feminilidade que as feministas querem pôr isso, querem que a mulher não seja mulher, querem que a mulher, sabe, a questão da maternidade, a questão da feminilidade, sabe, de tudo, da natureza realmente da mulher. Elas estão querendo realmente tirar tudo isso, né? Eu terminei de ler o livro da Ana Campanholo, e vi a terceira onda, né, que é justamente a revolução sexual e que descambou tudo para a ideologia de gênero e tudo mais, mas que já estava sendo plantada a sementinha desde a primeira onda, mas assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, por que tanto ódio que elas têm da, assim, essa coisa assim de dizer assim, ah, porque eu sou menos do que o homem e tudo mais, e que, sabe, esquecer totalmente da essência feminina e querer ser um homem, é tão louco eu não consigo entender isso. Isso faz parte da grande família de ideologias contrárias ao casamento. Porque a maioria das pessoas não tem vocação ao sacerdócio ou à vida religiosa. Então, o caminho seguro de santificação para ela seria através do casamento. O casamento é a maneira através da qual se povoa o céu com novas almas. E a maternidade tem um papel importantíssimo nisso. Dizem que existe um lugar especial no céu para os sacerdotes, que são os pais espirituais da humanidade, e para as mães, que geram a vida no seu ventre e que cuidam dos filhos no contexto do casamento. Então, não é de se estranhar que o demônio queira atacar diretamente a família. Ele já atacou muita Isso. coisa. Ele já atacou a propriedade privada, ele já atacou a própria igreja, ele quer atacar agora o seio da família. E aí vem várias ideologias nesse sentido. Baixinho da sociedade, né? A família realmente é a última coisa, né? A É o, família é a religião. é o grande bastião que nós temos, né? Família religiosa, exatamente. E o movimento feminista, ele não é só aborto que elas defendem. Elas são parte de uma guerra, elas são a cavalaria da nova ordem mundial contra a família. Então as feministas fazem de tudo para destruir o casamento. O movimento feminista não pregou só aborto, mas pregou também o assistencialismo social, que destrói a ideia do pai provedor, esfacela o tecido da família. Defendeu a ideia da licença maternidade, que permite a mãe se eximir dos seus papéis no casamento. Toda essa intervenção socialista aí é coisa do movimento feminista. Mas E o que fora que o move... Estado fica sendo um grande paizão para elas, né? Porque Uhum. deixa tudo nas mãos do Estado, né? Elas não quero mais me submeter ao pai, ao marido, aquele discurso feminista, e o Chesterton falou muito bem.
acabaram virando datilógrafas submetidas a um chefe. Ou muito pior que isso, acabaram virando beneficiárias, entre aspas, de assistencialismo e submissas ao Estado, que é muito pior do que qualquer empregador. Então, o movimento feminista, ele também procura isso que você falou muito bem, desfeminilizar a mulher, para torná-la menos atraente no casamento, não só fisicamente, né? Então não se depila, não sei o quê, mas também psicologicamente. As feministas são insuportáveis, a personalidade delas é insuportável. E, ao mesmo tempo, existe uma desmasculinização do homem, que era para defender a sociedade, ser firme, virou tudo um bando de frouxo. Exato, eu queria também que a gente falasse, se a gente podia até fazer uma outra live outro dia, falando sobre essa questão também, né? Essa, a gente vê o homem moderno, nossa, cadê aquele homem guerreiro, aquele homem, sabe? Que tá ali para o provedor, é aquele cara assim, que tá ali para salvar, para dar sua vida, né? Para dar sua vida. Então você vê, hoje em dia são homens fracos. Eu falo isso no homens no geral, tá, gente? Homens e mulheres. Estou dizendo pessoas, seres humanos fracos, mimados, sabe? Que não têm fé, né? É aquela coisa assim, que perdeu realmente todas as questões de estrutura, não tem, é fraca, é geleia. Sim. E você chega na Europa hoje, tem dois tipos de homem lá, né? Ou as geleinhas repletas de soja, que são os europeus modernos, ou é um sujeito que é macho, mas é um macho perigoso, que maltrata as mulheres, que é o quê? É o invasor muçulmano. O invasor muçulmano é macho. Ele tem energia vital civilizacional, mas ela é usada para estuprar. Não tem a menor noção civilizacional ali. Aí, então, como é que resolve essa equação? De um lado você tem bárbaros muçulmanos, do outro você tem um bando de europeu frouxo. Não vai dar certo isso. E Paris está dominada, né? Dominada por muçulmano e tá uma loucura lá. Dava certo quando os europeus eram os cavaleiros teutônicos, os cavaleiros templários, os cavaleiros de Malta. Aí chegou a horda muçulmana, tomaram um porrete lá. Mas agora não tem defesa. Eu não sei o que vai ser da mulher europeia daqui para frente. E enquanto isso, o que as feministas ficam fazendo? Quando tem estupro, muçulmanos fazendo gang rape lá, as feministas ficam... é multiculturalismo, é enriquecimento cultural. Agora, quando tem um videogame com uma personagem sensual ali, as feministas ficam loucas. Então, Pois é. qual é a prioridade das feministas? A explicação para isso é a mesma dos sindicatos. Para mim, o grande mal econômico da humanidade sempre foi o sindicato, a guilda, a corporação, a maçonaria, que é a maior inimiga da igreja, surgiu daí. E a feminista tem um pensamento sindicalista. Ela fala, a bonita não pode ter tudo para ela. As feias também tem que ser o seu espaço. Como as feias nunca vão ter espaço, as feias mal amadas, né? Então o que elas fazem? Vamos destruir aquilo que as bonitas ainda têm. Vamos destruir o casamento, vamos destruir os homens, vamos destruir a família. Então, não tem para todo mundo, não vai ter para ninguém. Pronto. Esse é o pensamento destrutivo das feministas. Como, vamos supor que tivesse uma feia conservadora, ela pode ser feliz servindo a Cristo de outras formas. Mas não, elas não querem servir a Cristo. Elas querem a mesma coisa que Satanás. Ficar se comparando com os outros. Satanás quis se comparar com Deus. Ele já era o maior dos anjos, ele queria se comparar com Deus. Quer dizer, pô, o igualitarismo, o maior mal que existe na sociedade. As feministas querem direitos iguais, querem igualdade. Não existe igualdade. Homem e mulher são diferentes. Cada homem é diferente dos outros, e cada mulher é diferente dos outros. O igualitarismo, como disse o direitos Murray iguais entre aspas, viu? Direitos iguais entre aspas. Elas querem ser grandes empresárias, tal, mas, tipo, trabalhar trabalhos pesados, sujos, essas coisas, não. Essa aí, não, deixa para o homem fazer. É o que a gente vê muito aí na prática. Exatamente. Mas o que É tem muita que ter... muita hipocrisia do movimento. Muita hipocrisia do movimento. O que tem que E a ter é gente vê assim, propriedade privada. fala tanto do estupro, mas defende o estuprador. Tipo, a gente viu agora, né? Tem essa portaria, né? Que sempre existiu. Sempre, a lei é assim, né? Houve estupro, tem que fazer o boletim de ocorrência, tudo, né? O exame e tal. Mas e aí, como estava com essa questão dessa portaria que entrou para exigir mesmo que até então não estava sendo exigido que a lei determinava, o que acontece é que as feministas chiaram e acharam ruim.
e reclamaram muito da questão dessa exigência da lei, ou seja, vai deixar o estupro, vai ser estupro legal, né? É estupro legal, por acaso? Não, e a solução para o estupro, as feministas são contra, que é pena de morte e armamento. Você arma a população, o armamento é o melhor amigo da mulher, porque ela consegue vencer um homem fisicamente superior, e a pena de morte para os estupradores. Aí se pergunta para os feministas de esquerda, elas são contra as duas coisas, não dá para entender. É porque elas são paz e amor. É porque esse discurso de ódio. Elas são paz, amor e cortar o pênis dos outros. Pois é. Isso é discurso de ódio, isso é discurso de ódio. Ah, eu queria falar ler um pedacinho de uma parte aqui. Mas tá cortando, tá, Paulo? Não, tá Ela tudo não. perfeito. E a mais perfeita é você aqui. Oh! Ai, deixa eu ler aqui o que o pessoal escreveu. Ai, eu tô até com medo. Porque seus seguidores são muito simpáticos, né? Engraçado, eu não tô conseguindo ver os comments. Deixa eu Acho ver, que peraí. faltou ver esse detalhe aqui. Ai, Pra mim só Cogos, o que parece que você entrou acha na do live. nosso... Te Você acha o quê? amo, Cogos. Obrigado. Deus te abençoe. Amo Cogos. Fala pra ele aí. Adinaldo falou. Adinaldo aqui, olha. Paulo Cogos, sou muito sua fã. Manda um salve aí. Eduardo Sintra. Eduardo Sintra. Salve, Tá Eduardo dizendo. Sintra. Obrigado. Ó, ele mandou vários aqui, ó. Manda um Ó, salve aí, pelo amor de Deus. Meu filho, você encheu a caixa aqui só pra Cogos. Manda vários salves pra Eduardo. salve, Aqui, ó, o Eduardo. Caio também. Caio também, Caio Barbosa. Manda um abraço para Paulo Cogos, sou seu fã. Abraço, Deixa eu Caio ver. Barbosa. Olha, deixa eu ver assim. Ah, Cogos, qual a sua posição sobre o reinado do anticristo na Terra? Ah, essa pergunta é boa. O reinado do anticristo na Terra, na verdade, já começou quando Satanás caiu aqui. E ao longo da história nós tivemos vários precursores do anticristo, inclusive na sua tentativa de criar um cadinho político para que as profecias se cumprissem. A profecia dos 10 chifres da besta, que depois se tornarão um grande Estado mundial. Isso é prefigurado em Sargão da Arcádia, em Napoleão, em Agamenon, Hitler, todos aqueles que tentaram dominar o mundo. E isso foi concretizado já no momento em que fundaram a ONU. Em 1948, começou a última fase da humanidade. A fase onde montaram realmente uma instituição de governo mundial, que é a ONU, que é o cadinho do anticristo. E nós já estamos caminhando para o fim. Nós já temos o pior Papa da história, que é o Papa Francisco. Nós já temos a apostasia Nossa, geral das nações. E nós estamos próximos do fim já. Eu acredito que a maior parte da história humana já foi. E o a anticristo... Pachamama. Gente, a Pachamama. Pachamama. Pelo amor de Deus. E será que vai ter mesmo essa religião universal que estão querendo fazer? Sim, o Que, anticristo... assim, tem a carta, né? Que tem o Papa. Eu não li, cheguei a ver a notícia nesses sites católicos, mas diz que tem uma carta que foi feita e ele quase não fala o nome de Jesus. Ele fala muito na união universal, nossas religiões, irmandade, alguma coisa assim, sabe? Sim, há quem diga que o Papa Francisco é o falso profeta. Eu não acredito nisso, porque eu acho que o anticristo ainda não está por aí exercendo poder. Ou ele nasceu há pouco tempo, ainda é criança, ou ele vai nascer. Mas justamente a antitrindade, né, aquela trindade demoníaca para se opor à Santíssima Trindade, ela é composta pelo anticristo, pela besta e pelo falso profeta. E o falso profeta é justamente quem vai proclamar essa ideia de religião universal, que tudo é válido, o importante é crer numa força maior, e não vai mais Eu falar a já acho que o verdade. Papa Francisco é o falso profeta, eu já acho. Agora, já tem a ideia, e assim como existem precursores do anticristo, existem precursores do falso profeta. Eu diria que o Papa Francisco é um precursor do falso profeta. Agora, o grande ponto aqui é que, desde do iluminismo, já começam a deturpar a imagem de Cristo. Cristo sempre deixou muito claro, o inferno existe. Ele falou em inferno 150 vezes no Novo Testamento. Ele veio para nos salvar do inferno, ele veio para expulsar demônios, porque quem não andar no estreito caminho da verdade herderá no Guerrenas, vai separar o joio do trigo, enfim. E ele mandou
vender a capa e comprar espada. Ele deu porrada em quem estava vendendo coisa no templo. Ele mandou Sim. Pedro guardar a espada, mas não jogar fora a espada, enfim. E aí vieram os iluministas e perverteram a imagem de Cristo como se ele fosse um hippie, pacifista e maconheiro, um carinha legal, um New Age, que não, todo mundo New vai ser Age. salvo, não tem demônio, Deus é só amor, é só misericórdia, não tem justiça. E aí vai todo mundo pro inferno. Porque não entenderam a principal mensagem. Deus é misericórdia porque ele veio nos salvar do inferno que existe. Jesus E ele morreu é na cruz para nos justo. salvar de alguma coisa, chamada inferno, demônio. E hoje em dia você não vê mais o Papa Francisco falar em inferno, falar em demônio. Isso não é caridade. Isso é a mesma coisa que o cara que fuma, bebe, come errado, vai no médico, o médico não falar em doença, não falar em câncer, não falar em cirrose, ele só fala em amor. Esse médico é um maldito. Tem que ter o seu diploma cassado. Pois é, e eu noto assim que o Papa Francisco ficou tão tranquilo, tão zen com as recomendações para a pandemia, né? Com aquelas, vamos fechar as igrejas, fechou tudo e tal. E assim, foi tão pacífico. As suas ovelhas ficaram soltas, né? Ficaram largadas durante muito tempo e muitas pessoas não querem voltar mais para a igreja. Ah, mas Porque estão dentro. esse era o plano original. Normatizaram a impiedade. Não, na fraudemia aí a gente não ia na missa, então tudo bem não ir na missa, vamos ver na TV Aparecida ali que tá tudo certo. Aliás, para quem ir na missa Gente, todo não domingo, é, não né? é a Uma vez mesma por coisa, mês. não é a mesma coisa. Agora, só os violentos herdarão o reino dos céus. Isso está nos evangelhos. O sujeito que, não, tudo bem, o Dom Odilo mandou não ir na missa porque tem que obedecer o João Dória, o calcinha apertada, anticristão ali. Não! O cristão tem que ser violento. O cristão falou, não, eu vou na missa, eu vou comungar. Ah, mas tem o coronavírus. Ah, eu fui feito para a vida eterna. Eu fui feito para obedecer os mandamentos da igreja e de Deus. Não para ter medinho, não para ser medroso. Onde já se viu cristão medroso? Você pega as gravuras da Roma Antiga, o sujeito estava lá rezando o Pai Nosso, com os romanos mandando o leão para cima deles. O cristão não está nem fugindo do leão, ele está lá, Pai Nosso, está no céu, e um leão vindo. Eu confesso que eu não teria essa coragem. Eu ia sair chorando e correndo. Mas também eu não sou um covarde a ponto de não ir na igreja por causa dessa porcaria desse virinho chinês aí. Né? Tudo bem, eu não sou um Graças a protomártir Deus. romano, Eu mas senti também... muito esse tempo. Eu senti muito esse tempo sem ter ido à missa, sem comungar, mas assim, já voltei, graças a Deus, estou indo à missa. E é outra coisa, depois quando você volta, sabe? Nossa, no primeiro dia que eu voltei à missa depois dessa quarentena toda, eu chorei tanto, chorei tanto. Mas assim, de alegria, sabe? Aquela coisa assim nossa, eu tô aqui. Mas realmente eu percebo isso, muitas pessoas, a igreja cada vez mais vazia, você percebe isso. Mas durante a perseguição do anticristo, todos os grandes profetas falam isso, vai sobrar muito pouca gente. Por isso é importante nós nos E, e prepararmos desde já. aí, e aí vai voltar a questão da igreja é, domiciliar, né? A questão, por exemplo, você voltar fazer seu culto em casa, né? Vai voltar a questão do. Eu, pelo menos, já fiz a minha, sabe? Já estou fazendo aqui, já tenho as minhas orações, minha Bíblia, meus filhos aqui, a gente ficar rezando, porque a gente nunca sabe, né? Isso já acontece, a dica já está sendo dada, porque os regimes comunistas são uma prefiguração de onde as social-democracias vão parar. A democracia é até pior que o comunismo, né? Mas os regimes comunistas já nos dão a dica. Então, existem, por exemplo, norte-coreanos que são cristãos e que rezam dentro de casa. Agora, se o governo pega uma Bíblia, um crucifixo ali, eles são condenados à morte. E uma vez eu li um livro sobre a Coreia do Norte que contava a história de um vizinho que denunciou um cristão. Os mesmos que ficam denunciando que tem sem máscara aqui, nada mudou. E aí chegou o exército norte-coreano e invadiu a casa do cristão ali para procurar provas de que ele era cristão. Não achou. Até que um dos soldados achou uma Bíblia. Nossa. Aí o cristão ficou gelado, né? Morri. Aí o soldado falou, pega essa Bíblia e esconde ali, ó.
Ali nós não costumamos procurar. Eu também sou cristão, não conta pra ninguém. Caramba. Por isso que eu defendo tanto a desobediência civil. Porque é justo desobedecer leis injustas. Olha só, olha que engraçado. Deixa eu te contar uma coisa, contar para quem tá assistindo. Gente, vocês que estão assistindo aquela live, vocês estão gostando? Se estiverem gostando, deixa um legalzinho aqui, ó, só pra gente saber. Olha só, essa semana eu fiz uma porrada de exames de Covid, porque eu tava com sintomas de Covid, sabe? Um monte de sintomas. Gripe, coriza, todas aquelas coisas, né? E aí eu fui fazer o teste rápido, naqueles testes rápidos de farmácia. E aí, R$ 140, né? Aí eu sei que perguntei pra moça, caríssimo, porque, tipo assim, né? Porque é um teste que você não sabe se vai ser, se é real ou não, né? Mas tudo bem. Assim que eu já tinha pago, né? Eu disse, moça, esse teste é de onde? É de onde? Não, é teste chinês. Quando ela falou teste chinês, eu disse, vai dar positivo? Com certeza. Eu falei, né? Aí deu positivo, tu acredita? Deu positivo. Eu tava com Covid. Aí eu peguei, fiquei aperreada, com certeza, desesperada, né? Aperreada, porque coisa que São Francisco. Fiquei preocupada, né? E fui fazer os testes de laboratório, porque o otorrino falou que não, esse teste não é confiável. E aí fui fazer laboratório, né? O IgM, IgG, deu tudo negativo. Ou seja, né? Teste chinês, gente, não é confiável, não é confiável. E tipo assim, eu vejo assim que as pessoas estão enlouquecidas, enlouquecidas. Eu não sei vocês aí em São Paulo, eu não tomaria nem a pau essa vacina. Deus me livre. Eu não tomo, não. Eu não sei o que eu faço, se eu luto, se eu mudo de estado, se eu falsifico aí algum documento. Mas uma coisa eu sei, eu não Vem vou para João tomar. Pessoa, vem para João Pessoa. Olha, se tiver mais moça bonita assim, eu vou pra aí amanhã. Ah, aqui é cheio, é cheio. E elas são bonitas e Muito cheio. simpáticas assim também. Tem sim, com certeza, tenho sim. Eu Pô, então tenho minha irmã, você tá fazendo aqui, ó. Minha irmã eu vou ver já voos para João Pessoa amanhã. tem minha irmã, olha, 30 anos ela, ó. É? Dá certinho, é católica. Você tem uma irmã solteira? Tenho irmã solteira, mais nova. Olha só, com essa Ó, vai dar genética certinho. privilegiada aí, tá ótimo. Tô indo, Pronto. Ó, tá certo, já tá certo. Olha, já vou folga arrumar as você veja malas. pra João Pessoa. Pronto, já não vai tomar a vacina do Dória lá e vem pra cá. Mas, rapaz, me conta um pouquinho, que já tá quase terminando a nossa live aqui Tem uma das... amiga aí em João Pessoa, a Rebeca, que é libertária e católica também. Ah, é? Que legal. Que legal. Bem Depois tu bonita. manda o contato dela pra mim, Vou mandar. por direct. Por direct. Ai, Cogos, depois a gente podia fazer outra live também. A gente podia ver outro tema e a gente podia conversar, porque surtiu tão tranquila a nossa live, né? Foi Foi bem. ótimo. Eu confesso que eu estava muito. Não posso dizer. Estava com medo, sabe, de fazer live contigo, porque eu disse, nossa, será? Como será que ele vai. Como é que vai ser a live? Será que ele vai se estressar? Não sei o quê? Com Será que o você, povo vai ficar não. escrevendo? Me estressa com esses comunistas que tem por aí, democrata, pandeminions. Com você, não. Agora, Pois é, eu fiquei, será que os caras vão ficar zoando aqui? Porque teus seguidores ficam zoando bastante, né? eu Aí tenho eu muito fiquei, hater, será que, né? Mas tem gente boa também. graças a Deus, não apareceu nenhum até agora, que não apareça, viu? Não apareça, tá? Ah, Mas que legal, você como uma beata deve ter expulsado esses demônios daqui. sai, né? Ô, Satanás. Pois é. Agora, eu acho que é muito importante terminar essa live. Eu não queria terminar, né? Pena que é só uma hora. Mas tem uma coisa que as pessoas têm que entender. Os pró-aborto, eles usam técnicas gramscianas. E existem duas principais técnicas gramscianas que são usadas para promover o crime do aborto. A primeira é a técnica do esquecimento, do oblívio. Então, a mídia, que é toda aparelhada pela esquerda, se vocês repararem, não mostra mais mulheres grávidas, bebezinhos, enxoval de nenenzinho, chá de bebê. Tudo isso Sim. foi tirado da mídia. É como se as pessoas nascessem todas prontas, não existisse a fase da gravidez, etc.
Então as pessoas vão achando normal não ver mais bebezinhos. E na Europa já é pai de pet, essas coisas, né? A segunda técnica é ainda mais cruel. Ela é uma técnica de guerra linguística. E é uma maneira de distorcer o discurso e a narrativa na sociedade. Então, casamento, que sempre foi algo bom, gravidez sempre foi algo bom, um bebê, uma vida nova, sempre foi algo bom. É algo intrinsecamente bom, como dizia o jurista Blackstone, William Blackstone. Então, o que os gramscianos fazem? Vamos atribuir palavras negativas a isso que é bom. Então, casamento, né, como os migtal desgraçados ficam falando, é submissão, é mangina, não sei o quê. A gravidez virou o quê? É um martírio, é uma tortura. É uma doença, né? Doença, hoje em dia, pelo amor de praticamente, Deus. você faz um... Isso é negar a biologia básica. Né? E o bebezinho virou o quê? Virou um amontoado de células, virou um câncer, virou um parasita. aglomerado de células, um feto, né? Quando fala feto, que é feto, né? Feto. Absurdo. Só se for o Nelipe feto. Sabe quem é o Nelipe feto, né? Nelipe feto. Felipe Neto. Pois é, ai meu Deus. Pois é, e eu queria que você falasse aqui, já só para a gente se despedir aqui, só falta 4 minutos. Só para a gente deixar assim, uma pitadinha já para uma próxima live, de repente, né? Vamos falar aqui. Tu acredita nessas teorias de conspiração aí, conspiratórias, marca da besta, dessa vacina aí do Bill Gates, alguma coisa assim? Eu também queria poder falar sobre isso, sobre a questão dessas vacinas. Tem vacinas que estão sendo produzidas com células de fetos, né? De bebês, né? E aí, isso aí a gente podia também conversar, né? Outro dia. A questão da bioética, né? Nossa, célula de... E realmente isso não é teoria da conspiração. Existem realmente essa vacina que vem de uma linha de pesquisa feita com célula abortada. Então isso seria cumplicidade. Um católico aceitar uma coisa dessas, e isso daria um lucro, um ganho financeiro para os inventores dessa vacina, o que serviria de incentivo para novas pesquisas antiéticas. Esses caras são os novos Mengele. Esses caras não têm o menor apreço pela dignidade humana. E sim, eu acredito nessas teorias conspiratórias que não vem se provando que não é teoria conspiratória, é fato. A Bíblia deixa muito claro, vai chegar o tempo em que você terá que ter a marca da besta para comprar e vender. Você pode entrar no supermercado sem esse símbolo ocultista que é a máscara? Não, então você não pode comprar. Você pode ser um vendedor, um balconista de uma loja sem a focinheira? Não, então você não pode vender. Exato. Então já está acontecendo. Eu não sei qual vai ser especificamente a marca da besta, se vai ser o chip de vacina do Bill Gates, etc. Mas o grande ponto da marca da besta propriamente dita, ela já está em cada um quando nós aceitamos ferir o Cristo na cruz com pecados, com injustiças, para obter ganhos temporais. O aborto é a marca da besta. O aborto é um sacramento do demônio. Não, porque a mulher quer trabalhar, quer ter a vida dela, troco do que? É troco de matar um bebê? Eu vi uma desgraçada no Oscar falando, graças a eu ter abortado, eu ganhei a minha estatueta. Nossa, eu vi, sei quem é essa atriz. Absurdo, eu vi também. E um monte de artista batendo palma e falando, replicando nas redes sociais esse discurso dela. Como se fosse uma coisa, Só que é um fracasso, para mim é um fracasso. É tudo um fracasso. Quando as pessoas veem Cristo na cruz, falam que ele fracassou. Mas o que ele obteve foi a maior das vitórias, a vitória contra o demônio e contra a morte. Hoje as pessoas fazem o contrário, elas aparentemente triunfam. Ganhei um Oscar. Mas elas fracassaram como seres humanos. Elas mataram um bebê para isso. E isso não vai lhe render o reino dos céus. Isso vai gerar a ruína eterna da alma delas. E tem um outro livro aqui que eu queria também deixar registrado para vocês, Abortos Forçados, do professor Marlon. Muito bom, gente, muito bom. Ele vem aqui desmistificar toda aquela questão assim, direito de escolha, a mulher tem um direito de escolha, que as feministas falam tanto. Que, na verdade, na maioria das vezes, as mulheres
aborta porque não quer perder o emprego, não quer tá, várias outras questões. Não é escolha dela, realmente é uma questão toda social. 15 segundos para acabar a nossa live. Vamos fazer o seguinte, fica todo mundo aí, eu vou dar um pause e a gente volta rapidinho só para a gente poder se despedir, tá certo? Tá. Beleza?